A palavra revolução é uma daquelas palavras que não é um conceito científico, ou melhor, é um conceito científico, mas não significa aquilo que nós pensamos que significa cientificamente. Como conceito científico, ela vem da área da astronomia e significa a volta de um corpo celeste. Ou seja, o corpo celeste está aqui, dá uma grande volta e volta ao mesmo sítio. Isto é que é a revolução. Só que a palavra revolução foi transposta para a área da política, da sociologia, e esta transposição do significado vem um pouco de uma ideia de que um novo ciclo era recomeçado. Mas se pensarmos bem, as revoluções depois da Revolução Francesa, incluindo essa, todas elas foram mais destrutivas do que construtivas. Todas elas visaram cortar com uma ordem estabelecida para substituí-la por outra coisa, um outro estado de coisas. Mas como sempre houve um tom propagandístico, né? Muito à volta deste conceito de liberdade, de coisas boas, né? A revolução passou a ser associada a isso. Então o revolucionário passou a ser um paladino, né? Da liberdade, do progresso, etc. Mas se nós pararmos hoje para olhar que pautas é que os revolucionários, os que se auto-intitulam de revolucionários, defendem, e se nós as analisarmos, nós vamos perceber que elas não têm nada de progresso, mas elas têm muito de querer voltar a um outro tempo. Ou seja, nesse sentido, elas são mesmo revolucionárias. Por exemplo, nós vemos as pautas identitárias. A consequência final será, invariavelmente, o tribalismo, e já é. Pensemos, por exemplo, nos movimentos revolucionários do século XX. O nacionalsocialismo do Hitler era um tribalismo de raça, o comunismo é um tribalismo de classe, e por aí vai, né? Agora temos um tribalismo de minorias, de etnias, de ideologias. Perdeu-se a procura pelo universalismo, né? Perdeu-se aquela procura da verdadeira fraternidade. A fraternidade vem do facto de sermos filhos de Deus, ou seja, sermos filhos do mesmo Pai. E o que nós temos hoje é uma fraternidade, a fraternidade subvertida da Revolução Francesa, que é a fraternidade no mal. Como o Bernard dizia, a solidariedade no mal, ou seja, as pessoas afinizam-se pelos seus vícios e pelos seus ódios e pelos seus impulsos mais básicos. Não é este o caminho certo, como é óbvio. Mas isto é a revolução. A questão de transformar o conceito de família, transformar a dinâmica das famílias, também tem implícito um desejo de voltar a uma vida tribal. Enquanto que nós sabemos que a construção do lar, a criação da instituição da família foi um progresso na humanidade, o que se pretende hoje, o que os revolucionários pretendem hoje é voltar a esse momento da história em que não havia essa instituição. Portanto, estamos de facto a regredir no tempo. O movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado. A gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. Tanto o aborto como o infanticídio são práticas totalmente primitivas que nós encontramos hoje, por exemplo, em sociedades, em tribos, que estão num estágio mais primitivo do que o da civilização, certo? Tudo isto vem, claro, com um endeusamento das sociedades que são mais primitivas, como as indígenas, né? Parece-me que sempre houve esta coisa na história, sempre houve uma força que se materializa, claro, em indivíduos que trabalham para isso, né? Uma força que pretende sempre restringir a evolução do homem. E por isso nós encontramos sempre ao longo da história homens que trabalham para colocar essas ideias na sociedade, na cultura, essas ideias que são primitivistas. Nós tivemos, por exemplo, o Rousseau, que tinha esse desejo de voltar à natureza, né? Agora, se pensarmos bem no que é voltar à natureza,
além de todo o romantismo que essa ideia possa trazer, a realidade é que isso seria a volta à total hostilidade. O facto dos seres humanos terem conseguido ultrapassar o seu egoísmo, ultrapassar as suas tendências antissociais para se juntarem, para se protegerem da natureza, isso foi um progresso muito grande na sociedade. E o que se pretende com esta romantização não digo do indígena, mas da vida indígena, não é? Da vida primitiva, é precisamente essa revolução que literalmente volta a um estágio primitivo da sociedade, da civilização, que nem é civilização, né? É um estágio anterior. Então, para nós irmos entendendo melhor o que é que realmente significa a revolução, porque é um conceito que é tão complexo e tem uma importância muito maior do que aquilo que nós pensamos, é bom pensarmos em revolução como oposto à evolução. Então, evolução seria um crescimento lento, o caminhar através do tempo, idealmente num sentido de progresso, mas tem que ser de forma lenta, porque o ser humano é lento a aprender. Isto é a realidade. O ser humano é um bicho lento, é um bicho de hábitos, de costumes. As revoluções normalmente fazem mais dano do que benefício, precisamente por esse motivo, porque não são coerentes com a natureza humana. Quando existe uma força que se quer impor, que quer modificar o homem de forma drástica, o que normalmente acontece é a desintegração do homem. Então, por mais difícil que seja, nós temos mesmo que ter paciência e temos que confiar, não é? O processo da humanidade através do tempo não é necessariamente um progresso. Ela vive de progresso e retrocesso, porque há um referencial para isso, não é apenas a linha do tempo. Futuro não significa progresso obrigatoriamente. Então convém nós termos isto em mente. Se nós pensarmos assim, olharmos assim para a história de uma maneira geral, não é? Nós vemos que existiram milénios de evolução em que não houve muita coisa que mudou, ou seja, as coisas foram evoluindo gradativamente, mas muito devagar. E quanto mais próximo do nosso tempo estamos, as mudanças são cada vez mais rápidas e, ao mesmo tempo, a consequência é cada vez mais grave, né? A humanidade está cada vez mais perdida. E isso não é por acaso. Isso tem mesmo a ver com a questão das revoluções, tem a ver com a imposição de mudanças drásticas. Então nós temos que parar um bocadinho. Não é parar, mas desacelerar. E temos que parar de pôr a nossa esperança numa revolução e passarmos a trabalhar mais para a evolução, com muita paciência e muita esperança. O mais urgente do momento de hoje é resgatar o significado real das palavras. Claro que há palavras que são moldáveis, né? Pela sua própria natureza, elas podem abarcar vários significados. Mas neste caso, eu acho que é muito curioso, e como eu expliquei, né? O significado real da palavra revolução acaba por denunciar o que ela verdadeiramente pretende, que é reduzir a humanidade à sua baixeza. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativem o sino, porque só assim é que recebem as notificações quando há vídeos novos. Deixem o like e partilhem com os vossos amigos. Partilhem sobretudo com aqueles amiguinhos da t-shirt de Che Guevara, que eu acho que eles vão gostar muito. Então até à próxima.